Oramos, Senhor Deus, neste momento, já agradecidos pelo sangue de Jesus que foi vertido por nós, nos dando, Senhor, acesso, Senhor, à Tua presença, nos dando, Senhor, acesso, Senhor, à Tua palavra. Pedimos, meu Deus, que aqui, que a Tua presença possa reinar em nosso meio, que o entendimento, Senhor, o derramamento do Teu Espírito Santo seja forte neste lugar. É a oração que fazemos assim, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar alguns louvores, acompanhe a letra com a gente, onde você estiver. Cante, adore o nome do Senhor com a gente. Santo Espírito, és bem-vindo.
essa paz que você está sentindo no seu coração nesse momento é fruto do amor de Deus, esse doce amor de Deus que se revelou ao seu coração. E essa paz que nós estamos sentindo, que vocês estão sentindo e que nós estamos sentindo aqui, é revelada por Deus para as nossas vidas. É isso que Deus tem para você. Você pode sentir essa paz todos os dias se você deixar Jesus entrar na sua vida, se você convidar Jesus para estar com você, para estar no seu lar, com a sua família, onde quer que você esteja nesse momento. Se você convidar o Espírito Santo de Deus para estar com você, Ele vai te acompanhar, porque esse é o trabalho que Deus tem para as nossas vidas. É esse propósito que Ele tem para nós, operar nas nossas vidas, porque nós só precisamos dizer para Ele nesse momento: Senhor, Tu és bem-vindo na minha casa, Tu és bem-vindo na minha vida, Tu é a minha vida. Então diga para Deus isso, aproveite esses momentos e diga para o Senhor: Senhor, eu sou Teu, eu não tenho nada, Senhor, eu não tenho nada para Te oferecer, mas eu tenho a minha vida. E com certeza Jesus vai receber a sua vida, porque Jesus é esse amor que nós estamos cantando aqui, esse amor que nós estamos sentindo. Vamos continuar cantando mais alguns louvores nesse momento. Eu sei que não há nenhuma provação maior do que eu possa suportar, mas estou cansado, Pai. Preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar. Não desanime, filho, vim te consolar. Nas minhas promessas vou te acreditar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, por isso vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Suportar, mas estou cansado, Pai. Preciso crer nas Tuas promessas pra continuar. Eu sei que me livraste das acusações, mas estou cansado de chorar. Espírito Santo, vem me renovar. Só Tua presença pra me alegrar. Os sonhos de Deus são maiores que os teus, tão grandes que nem pode imaginar.
vale a pena acreditar. O dia está chegando, eu vou te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Que nem pode imaginar. Não desanime, filho, eu vim te renovar. Na minha presença tu vais prosperar. Graças a Deus. Nesse momento vamos passar para a reflexão acerca da palavra com o pastor Maurício, com o pastor Jordilton, porque com certeza vai trazer muito mais paz para a nossa alma. Vamos lá? Muito bem. Estamos felizes que você está conosco. Quero lembrar a você que está participando hoje pela primeira vez. Nós temos uma série já de lives feitas e gravadas. Estão no nosso canal, canal.entreamigos.tv. Se você não participou das outras lives, não assistiu, recomendo que você entre no nosso canal e assista às lives, começando principalmente a partir do dia 10 de julho, porque elas estão numa sequência, né? Nós começamos lá no final do capítulo 4 de Mateus, e aí começamos a caminhar por Mateus 5 no Sermão do Monte, e estamos na sequência da narrativa que Mateus faz sobre esse ministério de Jesus, sobre a forma com que ele prega, com que ele vive, com que ele se relaciona com as pessoas. E vai ser muito importante você assistir essas lives, porque a sua compreensão também vai ser ampliada sequencialmente, porque os assuntos estão dentro de uma sequência. Lembre de convidar sua família, convidar os seus amigos, de enviar o link, alguém que porventura não esteja tendo a oportunidade de assistir agora, mas como vai ficar também essa live gravada, você pode comunicar nisso, pastor Maurício, compartilhar com as pessoas, porque elas terão a oportunidade de assistir mais tarde. Olha, eu estou percebendo, inclusive, pastor Jordilton, que tem muita gente que ainda não deu um like nesse momento, nessa transmissão, e eu quero te lembrar que o seu like, ou a sua manifestação, seja ela qual for, de preferência um like, ela é fundamental para que as métricas usadas pelo YouTube a respeito da divulgação deste vídeo chegue, por exemplo, nos seus amigos. Se você tem algum amigo online, aí agora você der um like, acontece que o YouTube vai sugerir isso para o seu amigo, e aí pense que o nosso propósito vai estar sendo cumprido, que é divulgar o Evangelho do Reino. Então dá um like, comenta, escreve aqui embaixo agora de onde você é, e o que você sentiu até esse momento cantando conosco esses louvores maravilhosos. É impressionante a amplitude, né, desse alcance destas lives, porque pastor Maurício e demais irmãos que estão aqui, você que está nos ouvindo, nós temos recebido contatos de todo o Brasil e do exterior, pessoas que a todo instante se manifestam, não só aí nos comentários como você está fazendo agora, como se manifestam depois através do nosso WhatsApp.
o número, provavelmente vai aparecer em algum momento dessa transmissão, vai aparecer o número do WhatsApp para que você faça contato. Se não aparecer, nós vamos colocar embaixo na descrição, você vai ter todos os meios para se comunicar conosco, quer seja pelo WhatsApp, quer seja por e-mail, quer seja por telefone. O fato é que nós temos recebido o contato de muitas pessoas que têm sido grandemente edificadas, abençoadas, com a simplicidade do evangelho pregado por um lado, e por outro lado, como esse evangelho, pastor Maurício, simples, é ao mesmo tempo também tão profundo. É impressionante essa descoberta, né? Porque à medida que nós vamos caminhando nesta linha do evangelho proposta por Cristo, esta linha do evangelho simples, né? Que se decifra na vida, na existência, ela vai derrubando alguns preconceitos, né? Que de antemão nós somos forçados a construir na nossa mente, e acaba sendo uma surpresa, algo extraordinário, a percepção de que o evangelho é algo muito simples e possível de viver, e que qualquer pessoa, independente de quem seja, pode naturalmente viver o evangelho na sua existência. A Bíblia diz que Jesus é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, portanto toda a compreensão está a partir dele. E é isso que nós estamos propondo aqui nesse encontro, é que a partir de Jesus nós possamos compreender de fato o que é a mensagem da salvação, o evangelho do reino, é a partir dele. Por isso nós estamos propondo aqui, a partir de Mateus, e aí na narrativa dele, ponto a ponto, a partir do final do capítulo 4, como eu disse, passamos pelo Sermão do Monte, e continuamos caminhando nessa narrativa de Mateus, para mostrar como Jesus pregou, como ele viveu como verbo encarnado, como Deus Emanuel, Deus conosco, como ele se relacionou com as pessoas, como ele viveu na prática aquilo que ele próprio pregava. Portanto, é nessa caminhada em Mateus que nós estamos, para que você perceba como em cada detalhe, em cada milagre de Jesus, existe uma mensagem concreta, não só a ser pregada, mas a ser vivida em Jesus. Portanto, na semana passada, nós falamos, já estamos em Mateus no capítulo 8, e nós falamos sobre aquele centurião romano que buscou a Jesus e suplicou que Jesus fosse à sua casa e entrasse na sua casa para curar um dos seus servos que estava enfermo. E agora, na sequência daquele episódio, está o texto que nós vamos falar sobre ele agora. O pastor Maurício vai iniciar essa fala, e nós estamos, portanto, estou lembrando isso, porque nós estamos nessa sequência. Na semana passada, o centurião romano, e agora na sequência, Jesus entrando na casa de Pedro, a fim de curar a sua sogra, e é sobre isso que nós queremos conversar hoje, e você vai perceber como que nesse milagre também, ou nesse episódio, há tantas nuances, tantas informações a respeito do evangelho do reino, como disse, não só para ser pregado, mas para ser vivido também. Então, pastor Maurício, por favor, diga aí o endereço do texto para os irmãos certinho. Bom, vamos lá então, vamos dar prosseguimento, e para isso eu convido vocês a lerem comigo o texto do Evangelho de Jesus, segundo Mateus. Nós vamos dar continuidade ao que até aqui temos proposto, e eu te convido a abrir aí na sua casa, e também vamos facilitar colocando aqui o texto bíblico na nossa tela. Evangelho de Jesus, segundo Mateus, no capítulo 8, nós vamos ler a partir do verso 14. Então, Mateus, capítulo 8, verso 14. Eu vou fazer aqui a leitura e vocês me acompanhem, por favor. Vamos lá. Diz assim o texto: Tendo Jesus chegado à casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e ardendo em febre. Mas Jesus tomou-a pela mão e a febre a deixou. Ela se levantou e passou a servi-lo. Chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expeliu os demônios e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías: Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Muito bem, irmãos, é importante lembrarmos aqui por um instante
antes de nós aprofundarmos aqui na compreensão deste texto e fazermos aqui um desenvolvimento do que Jesus fez, é importante lembrar que a todo instante o Evangelho de Mateus, ou o escritor Mateus, o evangelista Mateus, ele se propõe aqui neste Evangelho a mostrar aquilo que foi a manifestação do reino de Deus. Então, em todo instante, Mateus ele está chamando a atenção para os ouvintes, ou para aqueles para quem ele destinou este livro, este Evangelho. Ele está chamando a atenção para uma compreensão daquilo que era o verdadeiro reino de Deus. E é importante lembrar que em nenhum momento da história o reino de Deus ele se manifesta de forma tão precisa, tão clara, tão cristalina a se apresentar para o homem. Em nenhum momento isto aconteceu. Isso nós já falamos aqui ao longo das semanas. Então vejam que agora Jesus ele já havia descido do monte das bem-aventuranças, ele havia pregado ali, e ele desce, e naquele momento em que ele estava, pastor Jordilto, entrando na casa de Pedro, era exatamente o terceiro milagre que Jesus estava realizando a partir daquela mensagem. Então percebam que nós estamos pregando a respeito do reino, o reino de Deus que agora se manifesta na existência do ser humano. Este Deus que a princípio parecia ser alguém que estava distante, alguém que não se relacionava com o homem. Este Deus que o homem jamais teria visto este Deus, ele agora, em seu reino, ele vem, se instala na existência e ele se manifesta na existência do homem. Então Jesus ele desce do monte, ele encontra um leproso, cura o leproso. Depois deste episódio, ele se encontra com um centurião romano, ele cura o servo do centurião romano, ele manifesta o desejo de ir à casa do centurião romano, e agora ele entra na casa de Pedro para curar uma mulher que estava febril, uma mulher que estava doente. Meus irmãos, percebam que nestes 3 milagres realizados por Jesus, logo que ele desce do monte das bem-aventuranças, percebam que esses 3 milagres realizados por Jesus, eles acontecem para deslocar e para acabar com todos os conceitos que naturalmente existiam naquela ocasião. O leproso, ele era alguém naturalmente excluído da sociedade por uma questão religiosa. O leproso era alguém considerado imundo e, portanto, o leproso não poderia, por ser imundo, participar de todas as questões religiosas que existiam na ocasião. Então o leproso, as barreiras religiosas, elas estavam deixando de existir a partir da manifestação do reino e em Cristo Jesus. O centurião romano era alguém que pertencia a uma outra nação. Portanto, ali havia uma questão cultural, pastor Jordilto. O que Jesus naturalmente é se aproximar daquele homem e declarar que era um homem cheio de fé e que queria entrar na sua casa. Aquela questão cultural, a partir do reino de Cristo, ela naturalmente deixava de existir. E percebam que agora, irmãos, Jesus estava dentro da casa de Pedro. Então vejam que o reino de Deus, ele se manifesta na existência do homem, nas linhas mais naturais da vida. O que eu quero dizer com isto é que era o próprio Deus entrando dentro da casa de alguém. E não apenas isto, ele foi ao encontro de uma mulher. E naquela ocasião, irmãos, havia uma barreira
cultural, de gênero, e era algo muito significante naqueles dias, porque acreditem, a sociedade daqueles dias era uma sociedade profundamente machista. As mulheres também, ainda que fizessem parte da sociedade, mas elas viviam quase que excluídas da convivência natural da sociedade. Ainda mais quando se tratava de uma mulher casada. Era praticamente impossível um homem se aproximar de uma mulher casada, conversar com ela, um homem que não fosse o seu marido. Mas percebam que todas estas coisas que foram naquela ocasião construídas pelo homem, seja religiosamente falando, seja culturalmente falando, todas estas coisas, pastor Jordilto, elas deixam de existir quando o reino de Deus se manifesta na nossa existência. Alguma coisa próximo do que estamos falando aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, quando ele encontra na igreja dos Gálatas esta coisa cultural, esta coisa da religião judaica, e ele escreve dizendo que em Cristo não há homem nem mulher, não há judeu nem grego, não há servo nem livre, porque em Cristo somos todos um. É muito importante isso que você está mostrando e mostrou inicialmente, porque você vai ver 3 milagres de Jesus na narrativa de Mateus, onde ele pega 3 pontos marginais da sociedade. Você tinha o leproso, marginalizado pela religião, tinha o centurião com o seu escravo, com o seu servo que estava doente, marginalizado, portanto, no caso do escravo, pela sociedade, porque ele era escravo, cidadão de segunda classe na sociedade, o leproso discriminado pela religião, o escravo que estava na casa do centurião discriminado socialmente, cidadão de segunda categoria, e a sogra de Pedro, que é uma mulher, que era um gênero, era quase subhumano. Se você tem hoje discriminação às mulheres, se as mulheres começaram a votar, por exemplo, no Brasil, a votar há algumas décadas, você imagina naquela ocasião. Então Jesus, ou na narrativa de Mateus, Jesus ele vai nesses extremos, buscando esses excluídos, já numa clara indicação de que o Emanuel, Deus conosco, o evangelho que vem nele, o verbo encarnado, ele inclui todo mundo. Como o pastor Maurício disse, não há diferença de gênero para ele, de classe social, de etnias, não há diferença para ele religiosa, não faz a menor diferença para ele isso, ou seja, ele inclui, e na expressão que o pastor Maurício sempre gosta de usar, ele aglutina todos, mostrando que o evangelho dele é sim para os excluídos, porque os excluídos os são pelos homens, mas por ele não. E eu gostaria, pastor Maurício, antes de fazer uma observação nisso, é que como Jesus, ele de uma forma tão simples, de uma forma tão voluntária, ele se dispõe a ir na casa de alguém, quando isso não era comum naqueles dias. Veja que o centurião, no milagre anterior a esse da sogra de Pedro, o centurião pediu que Jesus fosse à casa dele, ele disse, eu irei. E agora ele entra na casa de Pedro, também sem nenhuma cerimônia. E eu lembro também a você, que ele entrou, por exemplo, na casa de Jairo. E por que eu estou citando esses 3? É porque no caso do centurião, ele era um gentio, um romano. E pela lei não convinha que um judeu entrasse na casa de um romano. Mas Jesus não estava nem aí para a lei, para os ritos. Para ele importava mais a pessoa humana. Para ele importava mais a vida. Tinha alguém morrendo lá dentro daquela casa. Agora na casa de Pedro é diferente. Pedro é um judeu, não tinha nenhum problema. Mas mesmo em sendo um judeu e agora cristão, discípulo de Jesus, também dentro da sua casa tinha uma necessidade. Tinha alguém doente, tinha alguém à morte. E na casa de Jairo, que era um religioso judeu, também tinha alguém que estava doente, era sua filha, que estava à morte. E ele suplicou a Jesus, no caso de Jairo, pedindo que Jesus fosse à casa dele. Jesus disse, eu irei. E foi com ele. No texto, na narrativa de Lucas, se não me fugiu a memória, ou acho que é Marcos, talvez. Marcos. Não importa muito, né? Mas o que eu quero mostrar com isso é que tanto a casa do crente Pedro, como a casa do gentio centurião romano e a casa do religioso Jairo, em ambas, nem ambas, né? Nas 3 casas, você tinha um problema lá dentro. A morte estava ali, a doença estava ali, para mostrar que religiosidade,
ou ainda servir a Deus, não é imunidade contra as adversidades da vida, porque elas são inerentes à vida. E eu gostaria que você entendesse muito bem isso que eu estou dizendo aqui. Um era romano, não era crente nem judeu, mas tinha a morte dentro da sua casa, alguém enfermo. O outro era um convertido ao evangelho de Cristo, mas tinha uma doença dentro da sua casa também, na sua sogra. O outro era um judeu extremamente religioso, mas tinha também uma doença dentro da sua casa. Portanto, a doença ou as adversidades fazem parte da existência, ainda que alguns, no espírito religioso, queiram dizer que esse tipo de coisa é maldição, porque você não é crente, ou porque você não é da igreja dele, é por isso que você ficou doente, é por isso que tem um problema na sua casa, é por isso que o seu filho está com um problema, ou está nas drogas, é por isso que o seu casamento não deu certo, é porque você não é crente. Vejam, há situações na nossa vida e adversidades que fazem parte da própria existência. Portanto, não deixe ninguém jogar sobre você ou colar sobre você esse rótulo de maldição de Deus, porque você não é crente, porque você é crente, porque você é de uma denominação ou é de outra, ou porque você saiu de uma e foi para outra, porque essas coisas que acontecem na vida são próprias da existência. Então Jesus, por outro lado, entrou na casa tanto do romano, quanto do cristão, quanto do judeu, e resolveu o problema de todas essas casas, abençoou a todos. No caso do centurião, não precisou nem de lá, ele disse só uma palavra e o servo ficou curado. Portanto, as adversidades e os problemas que nós enfrentamos são próprios da nossa existência, mas Jesus é o Emanuel, Deus conosco, como o pastor Maurício disse, que está disposto a nos abençoar. Entra na casa de todos, Aleluia. Não discrimina ninguém. Eu não sei se você tem um problema aí na sua casa, eu não sei se você tem um problema aí com seu esposo, com seus filhos, eu não sei se alguém quis colocar sobre você o rótulo de que esse problema é porque você deixou uma igreja, então agora é maldição, agora você não tem o Espírito de Deus ou coisa do tipo. Não deixe que isso aconteça, porque Jesus, que está aqui conosco, que está presente conosco, Ele também está presente aí na sua casa. Aleluia. Pronto para entrar. Quer você peça a Ele, quer você se humilhe, não é isso necessariamente que vai fazer com que Ele entre. Ele entra por causa do amor dele, da graça dele, da misericórdia dele. Pastor Maurício, me permite mais uma coisa ainda sobre isso? Claro. É porque Jesus, quando entrou lá na casa, não sei se você vai falar sobre isso, que Jesus, está na sequência, né, do texto, né? Eu não vou deixar o pastor Maurício continuar aqui no texto, porque eu já ia falar aqui do versículo seguinte, que eu acabei me empolgando, mas o pastor Maurício vai continuar falando conosco. Mas não vai faltar oportunidade. E pastor Jordilton, irmãos, é impressionante porque quando nós começamos a ter a compreensão do que de fato é o reino de Deus e que se manifesta na pessoa de Cristo, todas estas coisas que na maioria das vezes elas são construídas ou por pessoas, ou por dogmas, ou por religiões, ou por cultura, né? Estas coisas elas deixam de existir. E a compreensão, às vezes, o que parece é que o reino de Deus, na percepção das pessoas e não na percepção de Cristo, no exemplo de Cristo, o reino de Deus, na maioria das vezes, ele acaba se parecendo com uma empresa cheia de compartimentos, cheio de categorias, por assim dizer. De exclusivismos, né? De exclusivismos, de maneira que nem todo mundo pode ter acesso ao que Deus de fato tem, e que para você ter acesso ao que de Deus de fato tem, na maioria das vezes, se é exigido uma contrapartida. Mas quando nós olhamos para o Evangelho de Cristo, estas coisas deixam de existir. Não tem exclusivismo, não tem compartimento, não tem setor, não tem hierarquia. Porque Cristo simplesmente é livre para chegar e fazer o que bem entender. Para ir na casa de quem Ele quiser. Na casa de quem Ele quiser. Ele na não casa pede do romano, licença, do judeu, do crente. Ele não pede licença, Ele não impõe coisa alguma, e nem tampouco Ele faz exigência de sabedoria, porque Ele é o próprio Deus, Ele age como quer. Então vejam que Ele chegou e entrou na casa de Pedro, porque Ele queria fazer isso, porque o reino de Deus em se manifestando, irmãos, todas estas coisas que são próprias de gente, que afastam as pessoas, que criam compartimentos. Olha, não é bem assim. Para você ser abençoado, você tem que fazer isso. Ou cria-se uma demanda para você ser abençoado. Percebam que nada disso existe
em se manifestando o reino de Cristo na sua essência. Ele chegou e entrou na casa de Pedro. Havia ali uma mulher, e nós já explicamos aqui a questão social da mulher naqueles dias. Ele chegou e estendeu para ela a sua mão e tocou naquela mulher. Irmãos, aquilo era um absurdo. Alguém que não fosse marido de uma mulher tocar numa mulher era algo improvável. Mas percebam, irmãos, que em se manifestando o verdadeiro reino, o verdadeiro evangelho, estas coisas que para o homem se tornam improváveis, impossíveis, elas deixam definitivamente de existir, porque Cristo faz o que quer. E ele queria tocar nela. Era um toque de amor, era um toque de regeneração, era um toque capaz de subtrair uma febre aguda de alguém que estava enfermo. Jesus sempre estará no lugar aonde os necessitados estão, porque Ele é o único capaz de fazer isto. Então Ele chega, Ele estende a mão, e percebam comigo, no verso 15, mas Jesus estendeu a mão e tocou nela. Ele tocou em alguém que estava febril, e Ele tocou para curar, e tendo feito isso, ela se levantou, pastor Jordilto, e passou a servir a Jesus. E esta é uma questão interessante, porque às vezes servir a Jesus, para muitas pessoas, é uma questão incompreendida. E é possível que às vezes alguém tenha te perguntado: por que você serve a Jesus? Ou por que você é discípulo de Jesus? E vejam que coisa extraordinária, a sogra de Pedro, ela passou a servi-lo, porque na verdade Jesus a serviu primeiro. No reino de Deus, aquele que é o próprio Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Ele não se utilizou das prerrogativas de Deus, mas ele se fez homem, e tendo feito isso, se humilhou para servir. Então eu o servirei, porque ele me serviu primeiro. Ele me serviu com a vida. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Exatamente. Ele me serviu com a vida, me serviu com o amor, me serviu com a libertação. É curioso você notar que Jesus, quando entrou na casa de Pedro, nesse versículo que o pastor Maurício está citando, ele viu a sogra de Pedro, ele tocou na sogra de Pedro, ele curou a sogra de Pedro. A questão da mulher que você está citando, né? Então veja como Jesus, ele age com muita sensibilidade e com muito humanismo com aquela mulher, porque era necessário. Veja que em relação ao servo do centurião, Jesus disse uma palavra e ele foi curado. Aqui Jesus podia dizer uma palavra, pode dizer para ela se levantar, já está curada. Ele podia fazer isso, mas ele foi lá e tocou, porque era alguém que precisava do olhar de Jesus, do carinho dele, do amor dele, do toque de amor dele, de sentir, de ter a sensibilidade dele de novo. Alguém que precisava ser amada, alguém que precisava ser acolhida. Era uma pessoa doente, provavelmente, pastor Maurício, até uma pessoa de uma certa idade, sendo sogra de Pedro, né? Sem dúvida. Até de uma certa idade. Então observe como Jesus trata com todo o humanismo, com toda a humanidade, perfeito, com todo amor, com todo carinho, e toca nela, cura a sua enfermidade, e ela passa a servir a Jesus naquele momento. Como o pastor Maurício disse, Jesus a serviu primeiro, para depois ela servir a Jesus, para mostrar, pastor Maurício, que servir a Deus não é uma iniciativa do homem essencialmente. Nós o amamos, como nós citamos aqui, porque ele nos amou primeiro. Servir a Deus é voluntariedade, é gratidão, é uma consciência daquilo que ele fez por você, e agora você o serve, dedica a sua vida a ele, em gratidão por aquilo que ele fez por você. Não existe obrigação nisso, não existe peso nisso,
Não existe nenhum tipo de ameaça para que você sirva a Deus, que se você não fizer, você perde tudo, que se você não fizer, Deus vai te lançar no inferno. Não é assim. Você tem que servir a Jesus, tem que ir para a igreja, porque senão Jesus vai voltar, você vai ficar. Esse tipo de ameaça não cabe na compreensão do Evangelho de Cristo, porque servir a Jesus é um gesto voluntário daquele que primeiro recebeu dele, daquele que foi olhado, visto por ele. Às vezes ninguém olha mais para você, ninguém se interessa mais por você, você foi excluído, foi abandonado, ninguém tem olhar voltado para você, ninguém te toca mais, ninguém vai atrás de você. Estamos falando para muita gente assim, pastor Maurício, abandonado dentro de casa, doente, enfermo, depressivo, num quarto escuro, e Jesus hoje está te olhando, Ele está te vendo, aleluia, Ele está te tocando, Ele quer te acolher. Você é gente, você é ser humano, você é importante para Ele, e Ele quer te abençoar hoje, e você vai servi-lo, em alguns casos, vai voltar a servi-lo, porque Ele te abençoou, Ele te amou primeiro, e aí voluntariamente você passa a servi-lo agora livre das maldições, livre da compreensão de obrigação, de maldição, que se você não fizer, não tem isso com Jesus. Sirvam, porque Ele já te serviu na cruz do Calvário, morrendo por você, para salvar a sua vida. E pastor Jordilto, permita-me me alongar um pouco mais nesse tema, o que eu acho que é importante, porque a questão da humanidade, a questão de você se aproximar das pessoas, é uma questão nem sempre muito bem vista no meio cristão, no meio evangélico. Na maioria das vezes, as pessoas, elas interpretam as relações no meio cristão apenas de forma a espiritualizar as relações, de maneira que o humanizar, ele deixa de existir, e parece às vezes uma coisa até difícil de compreender, porque imagine que se eu estou aqui ao seu lado todos os dias, como não me relacionar com você, pastor Jordilto, e com todos os meus irmãos que estão aqui ao meu lado? Nós estamos ligados ao mesmo Evangelho. Como não me relacionar com vocês de forma humanitária, de forma a perceber as demandas da própria vida? Então percebam, irmãos, que o Evangelho de Cristo, o reino de Deus, em se manifestando através de Cristo, ele mostra para nós que isso é possível. É um toque humano, mas com sacralidade. É um toque espiritual, mas humano, a perceber alguém que está doente, que precisa de ter alguém do lado, que precisa de atenção, que precisa de amor, que precisa de ser percebido por alguém, de maneira que não tem como nós nos relacionarmos a espiritualizar todas as coisas sem perceber alguém que está do meu lado febril, que precisa de ajuda, que precisa de amor demonstrado, que precisa de um relacionamento humanizado, a se compreender a necessidade das pessoas. É verdade. Jesus em muitas ocasiões curou sem tocar. Vai, tua fé te salvou. Mas aqui está esse aspecto de tocar, para mostrar que aquela pessoa que está ali não é um espírito. Aquela pessoa que está ali tem carne, tem osso, tem sentimentos. Percebe? Jesus enxerga você como um ser integral. A religião ou o espírito religioso faz as pessoas enxergarem só espiritual. Não, a igreja só cuida da parte espiritual. E se esquece que você tem um psique, se esquece que você tem um corpo com necessidades, que você precisa comer, precisa vestir, que você tem necessidades afetivas. Isso é importante. Jesus considera isso. Então quando ele toca é para mostrar: eu sei que você tem corpo também, eu sei que você sente fome, eu sei que você sente sede, eu sei que você sente dores, Perfeito. Eu sei que você tem enfermidades, eu sei que você tem abalos, traumas psicológicos, alguns deles causados até pela própria religião, no meio no qual você estava. Ele sabe disso tudo. Ele olha para você, ele enxerga o seu interior, ele toca, e depois vem a cura, porque essa integralidade Perfeito. é ver, tocar e curar, é corpo, alma e espírito. É assim que ele te olha. E há um detalhe interessante, ainda falando um pouco a respeito deste milagre, e é um detalhe, pastor Jordilto, que nós só vamos observar quando nós lemos esse mesmo episódio na ótica de outros evangelistas. Os irmãos vão perceber que os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, eles contam esta mesma história e contam
em uma ótica, em uma percepção diferente. Por exemplo, no Evangelho, tanto de Marcos como de Lucas, eles vão contar, escrevendo, o que, por exemplo, aconteceu antes de Jesus chegar à casa de Pedro. Então, os irmãos depois podem olhar, por exemplo, em Marcos capítulo 1, ali pelo verso 28 ou 30, se não me falha a memória, Marcos, ele vai escrever dizendo que antes de chegar à casa de Pedro, era um dia de sábado, Jordilton, e Jesus estava na sinagoga, certo? Ele estava na sinagoga, ele havia entrado na sinagoga para ensinar, e ali nós temos um episódio de um homem que ele ficou endemoniado, foi liberto por Jesus, e saindo da sinagoga, ele então entrou na casa de Pedro, era um dia de sábado, e aí que está, irmãos, algo extraordinário a se notar, e eu gostaria de promover isso aqui, pastor Jordilton. Vejam que após a sogra de Pedro ter sido curada, vejam no verso 16, está escrito assim: e chegando à tarde, era sábado, eles haviam saído da sinagoga, haviam entrado na casa de Pedro, Jesus havia curado a sogra de Pedro, havia assistido a sogra de Pedro, mas eles esperaram chegar o fim do dia. Marcos diz o pôr do sol, né? Pôr do sol, né? Então, chegando à tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele, meramente com a palavra, expulsou os demônios e curou todos que estavam doentes. Pastor Jordilton, será que estas pessoas que estavam endemoniadas e adoentadas não poderiam ter sido trazidas a Jesus um pouco mais cedo? Por que será que as pessoas que ali estavam tiveram que aguardar o pôr do sol ou chegar da tarde para trazer os doentes a Jesus? É muito curioso isso. Na sequência, Mateus vai fazer uma observação aí no versículo 17, que você vai citar. Mas como era um sábado, então a concepção religiosa que se tinha era que o sábado precisava ser guardado e não se podia fazer nada no sábado. E Jesus inúmeras vezes disse que Ele é o Senhor até do sábado. Ele curou uma mulher no sábado numa sinagoga também, e Ele disse, faz a pergunta, não convinha libertar dessa prisão essa, que há 18 anos estava aprisionada por Satanás? Então, mas a concepção que se tinha era de que não se podia fazer nada no sábado. E essas pessoas, pastor Maurício, que levaram os endemoniados e os enfermos para Jesus ao final da tarde, é porque eles queriam guardar o sábado. Então eles tinham que guardar porque era um preceito da lei, e quebrar um mandamento da lei significava estar debaixo da maldição da lei. Portanto, para que eles não ficassem, não entrassem para debaixo da maldição da lei, esperaram o sol se pôr, finalzinho da tarde, aí acaba o sábado, porque era assim que findava o sábado, e aí foram para lá. Ao passo em que Jesus já estava operando desde o amanhecer do dia, desde a sinagoga, na casa de Pedro, ele vinha operando. Ele já estava curando, expulsou o demônio lá na sinagoga, ele agora aqui já tinha curado a sogra de Pedro, e ele estava ministrando normalmente, operando normalmente, sem se preocupar com essa questão, porque ele é maior que o sábado. E ele não estava preocupado com nenhuma maldição, porque ele mesmo levou sobre si a maldição de todos na cruz, e fez maldito por nós. Mas esses, ainda enraizados e envolvidos nesse invólucro de doutrinação religiosa, com medo de maldição, não procuraram Jesus durante o dia, pastor Maurício. É impressionante esta compreensão, irmãos, porque percebam que todas estas regras que são impostas pela religião e que são criadas pelos homens, elas impedem você de ser abençoado. Imaginem que lá naquele dia haviam dezenas, ou por que não dizer centenas de pessoas que precisavam de ser abençoadas, precisavam de curas, de libertações, precisavam encontrar o Deus Emanuel, que é o Deus conosco. No entanto, porque estavam presas às regras de uma religião, elas tiveram que esperar. Quem sabe, não seria muito afirmar que muitos neste momento que estão nos ouvindo, que estão ligados conosco, quem sabe você mesmo esteja esperando há algum tempo a sua bênção chegar. Quem sabe esta espera que te corrói, que te entristece,
esta espera sem respostas, ela tenha sido e vem sendo na sua vida algo difícil de se compreender. Quantas vezes, por causa das regras da religião, todos nós nos perguntamos o porquê de algumas coisas. Quantas vezes nós nos encontramos sem respostas. Eu tenho certeza que você entende o que eu estou falando. O Evangelho de Cristo não pode ser um ambiente em que vivemos sem respostas, porque a verdade de Cristo é a verdade que liberta, é a verdade que traz respostas. E o que nós precisamos entender é que Ele está aqui agora. Você não precisa cumprir regra alguma, porque Cristo morreu por você. Ele é o abençoador. Pastor Maurício, eu ouso afirmar que nós temos pessoas que estão nos vendo aqui, tal qual aquelas pessoas, eles sabiam lá que Jesus estava naquela casa. Eles não tinham dúvidas de que Jesus estava ali, poderoso para abençoar, para curar. Eles tinham certeza, eles sabiam que ali estava o Filho de Deus, mas eles precisavam esperar, sofrendo o dia inteiro, doentes, endemoniados, oprimidos, sofrendo o dia inteiro com a certeza de que Jesus estava ali, mas com medo de serem amaldiçoados pela lei, não foram lá, mas sabiam que Jesus estava lá. Você já sabe onde Jesus está, você já tem essa certeza também. Está com medo de ser amaldiçoado pela religião, está com medo de ser amaldiçoado por aqueles que estão à sua volta, mas você já sabe onde está o Evangelho, você já sabe onde Cristo está se manifestando de fato, você está compreendendo isso. E eu faço um apelo a você. Aleluia. Não espere o final do dia. Aleluia. Não espere o sol se pôr. Venha. Cristo está pronto a te abençoar. Aleluia. Ele está presente nessa casa. Aleluia. Aleluia. E meus irmãos, esta declaração de Mateus que lemos, ela se encerra, e eu gostaria de ler de uma forma maravilhosa, para nós confirmarmos esta compreensão a respeito do reino, a respeito do Evangelho de Cristo. Vejam, irmãos, que depois de curar todos que estavam ali, todos que lhes foram trazidos, depois de curar todos, Mateus, e é o único que declara isso, porque Mateus estava firme no seu propósito de falar a respeito do reino, ele declara dizendo assim: para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. E aí ele menciona o que Isaías havia profetizado. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou todas as nossas doenças. Queridos irmãos, amigos, é importante entendermos que todas as coisas que estavam escritas no Velho Testamento, na lei, nos profetas, a respeito de Cristo, sejam elas profecias ou tipos, todas estas coisas, pastor Jordilton, elas se cumpriram em Cristo. Cristo era o cumprimento da profecia. Cristo foi a manifestação exata do ser de Deus. Cristo era um antítipo do tipo de várias coisas que foram profetizadas no passado. Ele era o Deus Emanuel, o Deus conosco. Portanto, irmãos, não fazia qualquer sentido, como não faz nos dias de hoje qualquer sentido, estarmos presos a coisas que aconteceram como sombra daquilo que estava por vir. Todas estas coisas se cumpriram em Cristo. Por isso, Jordilton, o reino dele está entre nós. É por isso que Mateus faz essa citação do sofrimento do Messias, daquilo que ele iria padecer na cruz, é Isaías 53, porque ele estava mostrando que agora em Cristo não há mais maldição alguma. Ele levou a nossa maldição, nosso pecado na cruz do Calvário. Aleluia. Ele se fez maldito por nós. Aleluia. Portanto, você pode procurá-lo agora, porque não há maldição de ninguém, não há praguejamento de ninguém que vai te atingir. Aleluia. Não se preocupe com isso, porque Cristo se fez maldito por você na cruz do Calvário. Ninguém vai rogar praga para você e vai pegar, não se preocupe com isso. Ninguém vai dizer para você que a mão de Deus vai pesar sobre você. Não se preocupe com essas doutrinações, com esse dogmatismo mentiroso, legalista,
porque Cristo já pagou o preço na cruz do Calvário. Aleluia. Pode procurá-la agora, não espere o fim do dia. Pode ligar agora se você quiser. Aleluia. Manda uma mensagem para a gente. Bendito seja o Senhor. Eu sugiro então cantarmos mais um louvor. E agora é com os nossos irmãos músicos e cantores. Deus escolheu te amar e estar bem perto de você, mais perto que o próprio ar. Ele tem algo a mover quando os sonhos não se realizam, quando a realidade é tristeza e vazio. Saiba que Ele tem o melhor, Ele te ama. Uma solução permanente. Ele te dará o seu amor, dura pra sempre. Creia nele. É vitória certa pra você. Então olhe pra Jesus, Ele escolheu te amar. Deus escolheu te amar e estar bem